Olá, bem-vindo à nossa 12ª aula do curso Como Passar em Concursos Públicos, Dominando o Caminho da Aprovação. Especificamente hoje, eu vou falar um pouquinho mais com você antes de mudar o slide aqui, antes de iniciar o slide, porque se eu colocar o slide e você ler o nome da aula, pode parecer o que não é. Pode parecer que é uma aula daquelas para quem não passou no concurso, então, agora se você não passar, você faz o quê? Não desista, acredite nos seus sonhos, tal, que também é válido falar, mas é que não é só isso. O nome que eu dei para a aula pode parecer isso, mas não é só isso. É que este momento aqui eu quero mostrar para você o que você faz para retomar os estudos após um fracasso e retomar com qualidade. Após um fracasso, que eu digo assim, a palavra é feia, né? Fracasso, mas é aquele fracasso momentâneo, né? Não passei, ou passei e não fiquei entre o número máximo de classificados, ou fiquei acima do número de vagas, ou sei que apesar de ter ficado próximo, esse órgão costuma nomear pouco. Então, assim, o que eu vou falar aqui eu dei o nome da aula de persistência, e agora sim eu posso, feitas essas considerações, eu posso colocar o slide aqui. Eu dei o nome da aula de persistência, como aprender objetivamente com os erros. Parece que é uma coisa um pouco mais, não desista, seja muito firme, seja feliz, mas não é só isso. Tem dicas técnicas aqui para você fazer essa retomada da melhor forma possível. Então, com base nisso, o nosso menu hoje ali vocês devem ter acostumado já, né? Que eu olho às vezes para baixo, vocês devem ter percebido que eu tô com a tela aqui na minha frente, né? A câmera tá em cima, a tela tá aqui, então por isso que às vezes meu olho fica meio para baixo. Faz muitas aulas que eu tô para comentar isso, que às vezes eu vou assistir a aula depois, ver como ficou e fico meio incomodado. Mas vocês devem estar acostumados, né? Hoje é bem comum, né? 30, sei lá, 30 meses atrás, antes da pandemia, 40 meses, 100% das aulas eram gravadas no estúdio lá da Cultive, os professores iam até lá, eu quando ia fazer uma coisa ia até lá. Hoje eu estou gravando de casa. Reparei que, para não falar 100, 99% dos professores preferem gravar de casa, todo mundo montou uma estruturazinha, né? Então a gente se vira, né? Então eu estou aqui olhando para a câmera, mas embaixo aqui estão as anotações. Então às vezes é por isso. Eu devia ter falado isso lá no começo, deve ter alguém que já está esse cara não olha para a câmera, às vezes olha para baixo, o que, que ele tem ali embaixo? São as anotações. Eu abro os slides aqui na minha frente, eu vejo até um retorno aqui, dá para fazer tudo sozinho. Guarde essa informação que ela vai ser importante ali quando eu falar de como obter uma renda extra ali quando você está estudando, porque é assim mesmo, a gente monta um estúdiozinho aí e vai. Os professores mais renomados aí do Brasil estão fazendo essas coisas também dessa mesma forma, você pode fazer, eu estou fazendo. Tem um estúdio lá na Cultive, não vou, prefiro gravar em casa aqui. Só que acontece isso, né? A gente olha um pouquinho para baixo, tal, a câmera tá mais para cima, mas é assim mesmo. Devia ter falado isso lá no começo, né? Se você tá bravo com o meu olhar aqui desviado da câmera, peço desculpas, mas vamos lá. O nosso menu hoje, a gente vai falar um pouquinho de resiliência emocional e paciência, mindset de crescimento, e aí sim entrar em coisas práticas sobre a análise da prova, a identificação de padrões e a reavaliação do plano lato sensu. Sem enrolações, vamos para lá então, vamos lá para o tema. Resiliência emocional e paciência é isso mesmo. Olha, não tem como nascer sabendo, não tem como passar no concurso de primeira com toda certeza, né? Claro que tem pessoas que fazem isso e são a minoria da minoria. Então, assim, é um processo, você tem que entender, é um processo. Eu não vou ficar aqui fazendo discurso de autoajuda e tal, mas é isso. Poderia fazer, porque é isso. Você tem que ter resiliência, você tem que ser paciente, porque é assim que funciona. Mas eu garanto para você, seguindo tudo isso que a gente está falando aqui, adicionando as suas experiências, você vai chegar lá. Já falei numa outra aula passada que não existe ninguém que seja tão bom, tão inteligente, tão fenomenal que passe num concurso sem estudar. E a boa notícia é que também não tem ninguém que seja incapacitado, que a ponto de se estudar e se esforçar não vai passar, né? Claro que tem pessoas que têm algum problema ali, realmente cognitivo, assim, uma doença, alguma coisa que tem um pouco mais de dificuldade, mas inclusive essas pessoas, assim, conseguem bons resultados. Então, use das técnicas, seja disciplinado, desenvolva habilidades que você chega lá. E isso envolve um conceito muito, muito presente hoje
principalmente entre os empreendedores, né? Que você tem que ter um mindset, uma palavra da moda, né? Que deriva de um livro bem famoso de uma escritora chamada Carol Dweck, se eu não me engano, que fala sobre o mindset, né? Então tem um mindset fixo, que é aquela pessoa que, digamos assim, a cabeça não evolui, não vê as coisas de uma maneira diferente, dia após dia e tal, e tem o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é mais ou menos uma maneira de pensar, mal traduzindo isso, é mais ou menos a maneira de pensar que você consegue crescer mesmo após uma falha, após uma vitória. Tem gente que às vezes tem uma grande vitória e não sabe lidar com aquilo, vira uma pessoa intragável depois de um certo sucesso. Não, mas mindset de crescimento é alguém que sabe reavaliar os momentos e sempre crescer ali na sua inteligência emocional. Estou sendo péssimo na conceituação aqui. Alguém que entende muito de mindset vai ficar bravo, mas eu quero ser só exemplificar mesmo, para falar assim, é isso, é crescer, ter uma cabeça que cresce, que aprende com os erros, aprende com os acertos, consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente do que enxergava no momento anterior. Então, esse momento pós-prova é uma hora da gente reprogramar o nosso mindset ali e não ficar naquele mindset fixo, que significa aquela cabeça sempre igual, vou continuar fazendo as coisas da mesma maneira depois de um erro e errar de novo, não. Errei, vou rever meu plano de estudos, vou rever a maneira como eu vejo as coisas e vou conseguir sucesso ali na frente. Isso é importantíssimo. Agora vamos para os detalhes mais técnicos. Então, passada a prova, o que você tem que fazer é analisar. Pega a prova, pega um caderninho lá, identifica as questões que você errou e vai marcando o porquê você errou. A1 eu marquei errado porque eu não sabia qual era o tema, tal. A2 eu marquei certo, só que eu errei na hora que eu fui passar no gabarito oficial. Eu tinha uma dificuldade enorme de passar uma prova sem errar pelo menos uma e às vezes mais de uma na marcação do gabarito. Parece uma coisa absurda, eu cansei de errar. Eu acertava a questão, estava ali já cansado, marcando bolinha no gabarito oficial, aí errava. Quando eu errava e percebia, ficava até feliz, porque acontecia de eu errar uma, então assim, eu estava marcando a pergunta 35, A, 36, B, aí eu marcava a que seria a 36 na 37, eu pulava uma linha. Aí todas que eu marcasse para baixo iam estar erradas. Então assim, várias vezes eu fiquei até feliz de ver assim, eu pulei uma linha ali, marquei e deixei de cima em branco no gabarito, meu Deus. Perdi a questão, mas que bom que eu vi a tempo, porque se eu não olhasse agora, eu ia marcar, e aconteceu já, eu ia marcar 3, 4 questões aí na sequência e errar o gabarito. Então, você tem que identificar, errei porque eu errei o gabarito, errei porque eu não sabia, errei porque depois eu fui ler em casa, nossa, eu entendi uma palavra errada, interpretei errado a questão, e por aí vai. E aí você, fazendo isso, já vou emendar com o próximo slide, você identifica padrões. Então, eu, por exemplo, que sabia que eu errava na hora de passar para o gabarito, falei, dessa vez eu vou colocar uma caneta embaixo de cada uma que eu estou marcando, eu vou gastar o dobro do tempo com o gabarito, mas eu não vou errar. Eu lembro que uma das vezes que eu fiz isso, eu errei do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mas errei uma só, tal, e assim, não vou dizer que em alguma dessas vezes eu deixei de passar, ou eu teria passado se não tivesse cometido esse erro. Não foi uma coisa que definiu, assim, mas era muito gritante, eu errava sempre. Então você identifica os padrões, então vai colocar lá, essa aqui eu errei por isso, essa eu errei porque eu errei o gabarito. Daí você vê, dentro dos padrões, primeira coisa que te atrapalhou? Foi errar o gabarito, como era o meu caso? Adote um procedimento para isso, vai pesquisar o que você faz com isso. Eu lembro que na época, a única coisa que eu posso fazer é colocar uma caneta embaixo ali e dobrar o tempo. Vou começar a marcar o gabarito 1 hora antes de terminar. Eu errei porque eu deixei muitas em branco, nem errei, deixei muitas em branco. Poxa, melhora a tua técnica de chute. E por aí vai, você tem que identificar os padrões para daí, depois de você identificar os padrões do porquê dos erros, reavaliar o teu plano lato sensu. E por que o lato sensu? Porque a não ser que já tenha um outro concurso marcado para dali uns dias, e aí você vai fazer um novo stricto sensu, né? Você já vai estar de posse do edital.
Se você não está com outro concurso marcado, agora você volta para o teu lato sensu, dá uma olhada, vê o que está faltando ali, vê o que você pode corrigir nele para eliminar aqueles padrões de erro que você identificou naquele momento após o resultado oficial do seu concurso. Então, é isso que eu tinha para passar em relação a esse tema que é depois do pós-prova. Né? O pós-prova que eu quis chamar, que foi a aula anterior, é o logo depois ali, entre a prova e o resultado oficial. Agora, passou o resultado oficial, certeza que você passou para a próxima fase, fazer um novo plano stricto sensu para a segunda fase, ou se não tiver outra fase, ficar esperando a tua nomeação. Agora, não passou, aí é onde entra essa aula de hoje. É resiliência, paciência, reavaliar, identificar padrão, reavaliar o plano e por aí afora. Vamos para a nossa fase final. Um homem é chamado paciente não porque foge do mal, mas porque aguenta o mal presente de forma honrosa. Isso é, sem ficar indevidamente triste por isso. E é isso. Aqui está autoexplicada a frase. É simplesmente isso. É virtude do homem fugir do mal? Não, é virtude do homem aguentar o mal. Então, se você não passou num concurso, vai desistir da sua carreira? Vai desistir daquele seu sonho? Não, não vai fugir, aguenta. Aguenta, faz parte da vida. A vida é feita para isso, para tomar porrada também. Então toma a porrada, analisa o porquê da porrada e depois vai lá e faz o plano de estudos de novo, faz o teu concurso de novo. Passou, excelente, vida que segue. Não passou, começa tudo de novo. Sabendo que você não vai começar do zero, vai começar do 3, do 4, do 5, até vai chegar uma hora que você vai passar em todos os concursos. Acontece com todo mundo. Tirando as raríssimas exceções que passam no primeiro, a maioria sim, não passa em 1, não passa em 2, não passa em 3, passa no terceiro, não passa no quarto, passa no quinto, não passa no sexto, passa no sétimo, no oitavo, no nono, e aí passa para sempre. Normalmente antes disso já se acomoda ali em algum, mas se o teu objetivo é chegar um pouco mais longe, você já não passa ali de cara nesse, continua tentando, vamos embora. Acontece muito com o pessoal que faz concurso para juiz, assim, estadual, e, por exemplo, mora no Nordeste do Brasil e faz um concurso no Sul e quer voltar para casa. Continua fazendo no outro estado, para não perder o ritmo, até que um dia passa no seu próprio estado, lá no Nordeste, e aí pode voltar para casa. Então é assim, tem pessoas que mesmo passando em todos e parece que chegou já no nível mais alto da carreira, não, vou continuar fazendo concurso porque meu objetivo é passar mais perto da minha casa. Então é assim, tem de tudo, exemplo tem de todos os tipos, siga os bons exemplos, siga aí as frases do nosso São Tomás de Aquino que eu sempre trago aí, que o seu sucesso está quase garantido, porque a gente está na 12ª aula e agora só faltam 2. Uma delas que eu vou trazer um plus mesmo, uma coisa a mais, coisa legal que eu pesquisei bastante para o meu livro. E por último, eu vou trazer o que eu acho o mais importante, que como eu falei lá na primeira aula, alguns de vocês talvez até tenham já assistido, que é colocar uma pitadinha de filosofia aqui na nossa história. Ajuda demais. Um grande abraço e até a próxima aula.